hoje 15 de outubro, Dia dos Professores, e eu, claro, quero render uma homenagem especial aos professores, fazer essa menção aqui, até porque, em certa medida, eu me considero porque fui, não sou professor, né? Então, de saída, assim, não quero que nenhum professor ache que aqui, fazendo esse trabalho, eu me considere aqui um professor, né? Eu sei que a missão comporta certamente mais dificuldades do que eu tenho fazendo esse trabalho, ainda que eu trabalhe absurdamente. Mas, como todo mundo que me conhece sabe, né? Até pelos múltiplos afazeres. Mas eu sei a responsabilidade de ter um professor, sei as dificuldades que enfrenta o professor, mas também sei o prazer que sente, né, aquele que dá aula, aquela que dá aula, quando percebe que o seu trabalho tem frutos, né? Os alunos ali querendo saber, aprendendo, e a gente aprendendo com os alunos também, né? Eu devo, bem ou mal, gostem ou não do resultado final, né? Ou do resultado em curso, porque ainda não morri, mas eu devo muito aos professores, né? Eu já falei aqui de uma personagem da minha vida, da minha história pessoal, da minha pequenina lenda, né? Que é a professora Laila Nicolau, né? Professora que eu conheci na 5ª série e de quem permaneci amigo vida fora, ainda que com intervalos longos sem que a gente se encontrasse, mas ela foi definitiva na minha vida. Ela foi importante ao me passar as primeiras letras, as primeiras... Estou tentando achar um livro aqui que ela me deu, não estou vendo agora. Mas ao me iniciar mesmo, de maneira organizada, no mundo dos livros, né? Isso aqui não é para comover ninguém, porque sempre que as pessoas ficam falando, é porque minha vida, não sei o quê, pobre, né? Precisa tomar cuidado para ver se a pessoa não está querendo seu voto ou sua carteira, né? Eu não quero nem seu voto nem sua carteira, mas o fato objetivo é que, enfim, eu tive uma infância bastante pobre e não fosse o papel dos professores, certamente eu teria outra destinação, né? Então, dando os primeiros livros, presentes mesmo que eu ganhava, porque demonstrava, enfim, a curiosidade por determinadas coisas, em especial literatura, em especial texto, né? Então, esses professores foram muito importantes. Até mesmo a resistência minha, né, à época. Eu tenho 63 anos. Enfim, eu fui um adolescente, um pré-adolescente durante a ditadura e depois passei a ter vínculo com militância política e tal, mas antes disso havia uma pressão para que os pobres, inclusive feito pelo governo, de uma maneira imprópria, porque eu acho que o ensino técnico é muito importante, a maneira como a ditadura fez foi ruim, mas havia uma pressão, né, para que as pessoas fossem para o ensino técnico e essas coisas todas, e eu quis fazer o colégio convencional, né? Porque eu queria fazer faculdade, porque eu queria, enfim, inicialmente até pensava em geologia, depois fui para jornalismo, letras, mas um pouco a coisa que havia ali entre nós era o seguinte, né? Entre nós, eu digo entre as pessoas que moravam numa comunidade pobre, né? Em que estudar não era exatamente um destino,
uma aspiração, porque tem isso, né? Quando você nasce, a depender do lugar em que você nasça, você já nasce com parte desse destino mais ou menos feito. Sim, é muito importante, como escreveu Sartre, repercutindo, de certo modo, Kant, né? Não importa o que fizeram de você, mas importa o que você faz do que fizeram de você. Se não importa o que fizeram de você como um destino final, como uma determinação, né? Então você nasce numa classe, você nasce numa determinada cultura, você nasce com determinadas circunstâncias, e é claro que isso tudo pode condicionar de maneira definitiva a sua vida. Né? E é claro que aquele que nasce em circunstâncias melhores tem a chance de avançar mais, pelo menos a chance inicial. Né? Sempre existindo aqueles que das carências conseguem superar as carências e conseguem fazer coisas que querem fazer, que estão dentro das suas aspirações. Eu, felizmente, posso falar isso sobre mim mesmo, embora não fosse essa a determinação de origem. E há aqueles que, embora tenham uma determinação de origem, que poderia, enfim, condicioná-los a fazer grandes coisas, há aqueles que se perdem também, né? Às vezes, eu diria, o extremo da carência pode provocar estragos, mas às vezes o extremo da abastança também, né? É preciso saber lidar com as duas coisas, mas não há dúvida nenhuma de que todos aqueles que vivem no extremo da carência trocariam pelo extremo da abastança. E também não há dúvida nenhuma de que quem vive no extremo da abastança raramente pode acontecer, troca pelo extremo da carência, muitas vezes por uma questão ideológica, política, humanitária, etc. Existe isso também. Né? Agora, de toda sorte, os professores foram fundamentais na minha vida. Né? E dei aula, acho que não fiz mal a ninguém, nenhuma cabeça, porque o tempo todo sempre instiguei a que os alunos buscassem as suas coisas, pesquisassem, lessem, né? Esse era o esforço, e é o esforço que eu faço ainda hoje, conversando com toda a gente. Né? Os professores brasileiros, no geral, ganham muito pouco, né? Trabalham em condições muito difíceis, né? Exercem muitas vezes um trabalho que é de missão, que é de sacerdócio mesmo. Né? E, portanto, não importa, qualquer coisa que a gente queira positiva para o Brasil e boa para o Brasil superar certas armadilhas do atraso, etc., a modificação tende a acontecer na educação. E, obviamente, não vai acontecer uma modificação na educação se não houver uma mudança importante na relação com os professores. Né? E vejo até com certa preocupação que, muitas vezes, certas abordagens tecnicistas, pura e simplesmente, da educação, acham que podem compensar a falta de condições adequadas para os professores com tecnologia. A tecnologia, sem que haja a expertise para usá-la, a tecnologia, sem que haja instrumentos para usá-la, sem que haja as luzes necessárias para usá-la, não resulta em nada, ou até pode resultar em coisa muito ruim, como a gente tem visto por aí. Né? Então, meu abraço comovido aos professores, nessa hora, Laila Nicolau, onde quer que esteja ouvindo, foi a pessoa fora do meu círculo de relações familiares, etc., mas do ponto de vista do meu ser no mundo, do meu ser para os outros, foi a pessoa mais importante da minha vida. Né? Porque estava ali desde o começo. Né? Eu tinha
14 anos e ela botou um livro da Cecília Meirelles na minha mão, né? 14 nada, 12, né? Porque foi, né, 13, 14, um livro do Fernando Pessoa, e aquilo que eu não entendia, eu voltava e ia falar com ela, e assim eu fui fazendo uma biblioteca, fui tendo uma leitura, inclusive de literatura, que maior do que muitas vezes a formação formal permite, de sorte que com 19 anos eu estava dando aula em cursinho de literatura, né? Porque eu tinha um repertório que me autorizava e que autorizava a ter isso, e, aula, e professor de cursinho não precisa estar com a formação concluída, né? Então eu devo muito a ela, né? Devo muito a ela. Inclusive, livrar-me de condições econômicas que eram muito difíceis, muito adversas, né? À medida que eu fui fazendo coisas, né? Então, a responsabilidade dos professores é imensa, né? Eu lastimo muito condições ruins de educação, insisto, porque é muito importante. O olhar do professor é como um olhar... eu sempre... Eu tenho uma coisa muito que na minha, da psicanálise, do olhar da mãe é muito importante para a criança, né? Severo, generoso, acolhedor, hostil, né? E os professores também têm um olhar muito importante, que também pode condicionar um pouco o comportamento do estudante, estimulá-lo ou fazê-lo com que desista de continuar no estudo, né? Por isso as condições de educação deveriam ser muito melhores para que pudesse haver mais atenção, né? E no podcast que eu tenho, no Reconversa, com alguma frequência, a gente entrevista professores, né? E já aconteceu com a Lila Schwartz, a Mary Del Priore agora, que entrou no ar hoje, né? E outros professores com os quais a gente já conversou, né? O que sempre é muito, extremamente prazeroso, né? Porque também um professor se obriga a ter o raciocínio mais ou menos organizado, né? Organizado para poder se expressar com a devida clareza, o que é fundamental para quem está ouvindo, né? Pelo menos isso eu busco, acho, trazer para o rádio, para a televisão, né? Expressar-me com clareza, ainda que eventualmente não gostem daquilo que digo, né? Porque também é impossível, obviamente, agradar a todos, né? Sempre que a gente fala, o outro tem seus preconceitos ideológicos, sua visão de mundo, suas obsessões, etc., e nem sempre ouvem o que está sendo dito. É muito frequente acontecer de a pessoa ouvir aquilo que ela acha que você vai dizer, né? Então, daí que buscar sempre a clareza, né? É uma das tarefas que a gente tem. Tá certo? Professores, um beijo. É isso. Muito bem. Olha aqui. Tem ex-alunos meus se manifestando. Que legal. Que bacana, que bacana, que bacana. Muito bem, muito bem. E professores que estão agradecidos. Mais um beijo para vocês.